Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Boa tarde a todos, estamos reiniciando o nosso episódio de hoje, quarta-feira, meio de semana, dia 4 de fevereiro, e com rodada pelo Campeonato Brasileiro. Mas as tecnologias, novas ferramentas, exigente atualização de conhecimento das estratégias, né? Nós estamos com o nosso podcast, que eu já havia dito e repito, é monólogo, tá? É um formato onde apenas nós falamos diretamente com o ouvinte, tá? E é ótimo para a gente demonstrar um certo conhecimento, dominar o assunto. Não exige aí coordenação de agendas com convidados, com outros participantes, tá? Mas nós buscamos criar um vínculo pessoal forte com o ouvinte. Geralmente é um podcast mais curto, focado em transmitir aquela mensagem de forma objetiva que nós pretendemos, tá? Nós não podemos depender de outras pessoas, e o formato mais simples, para quem deseja comunicar melhor e fazer com que o ouvinte se sinta mais tranquilo para ouvir em qualquer lugar, qualquer dia, em qualquer horário, o nosso SoloCast. Tá? Criamos agora, idealizamos para abordar os temas específicos do futebol e para que as pessoas, os ouvintes, façam suas reflexões pessoais de forma direta conosco, né? O Clube Torcedor. Portanto, nós conseguimos, digamos assim, espremer, né? E tratar um assunto exaustivamente, como a gente vem tratando o campeonato cearense, né? Procurando extrair algo de importante, algo de mais atrativo, tá? O campeonato cearense ele já é comprimido, esmagado, imprensado, tá? Exatamente o que nós, os termos que nós usamos para falar sobre a competição. Agora, a véspera de um clássico, o clássico rei do futebol cearense, Ceará e Fortaleza. Eu falo Ceará porque preferencialmente é o mando de campo do Ceará. Mas os clubes resolveram dividir a renda, tá? Resolveram dividir a renda, e seria até interessante que a federação tivesse tratado com mais zelo o campeonato cearense, para que ele não possa cair na vala comum do desprestígio, da falta de interesse, da falta de motivação, de atração, promovendo algo aí para o jogo de domingo, né? Nós acreditamos que, apesar dos pesares, poderemos ter um público aí beirando os 30 mil pagantes, tá? Porque prevalece de fato a disputa em campo, a rivalidade, a reabertura do estádio Castelão. E é um jogo que não tem importância para Ceará e Fortaleza em relação à pontuação, tá? Eu vejo por esse prisma. E procurando algo assim para motivar o nosso podcast, eu confesso que fiquei assim, sinceramente, muito desmotivado para falar sobre esse campeonato, tá? Temos, por exemplo, e é necessário que a gente busque de novo no Campeonato Brasileiro as informações do campeonato da Série A. Por exemplo, hoje, dia 4 de fevereiro, nós teremos uma nova rodada do Brasileirão, 7 da noite, horário da sopa, Flamengo Internacional. No mesmo horário, o Bragantino enfrenta o Atlético Mineiro.
Um pouquinho mais tarde, às 8, o Remo recebe o Mirassol. No mesmo horário, o Santos enfrenta o São Paulo. É o Sansão clássico paulista e um jogo importante na Série A. Mais tarde, às 9h30, tem Grêmio e Botafogo. E no mesmo horário, Palmeiras e a equipe do Vitória. Tá? E tem também um jogo válido pela Libertadores, às 9h30, o 2 de maio e Alianza Lima, que será transmitido aí pelo canal ESPN. Tá? Portanto, nós temos que falar também do Campeonato Brasileiro. Era objetivo, pretensão, prioridade para nós falar apenas do futebol nordestino, apenas do Campeonato Cearense. Mas, infelizmente, por conta da carência de informações e de motivação para o torcedor, nós resolvemos também divulgar os jogos, tá, da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Sem esquecer, claro, de falar sobre esse clássico novamente, que é o que mexe, motiva, que ainda dá razões para que a imprensa, tá, muitos veículos de comunicação de massa, tá, e as redes sociais, os streams, possam falar algo mais sobre o futebol cearense. Eles repetem o acordo e vão dividir renda dos clássicos, né, em 2026. Um duelo aí dos artilheiros, do Fortaleza e do Ceará. Mas o Fortaleza planeja um treino aberto aí também para levar o torcedor para mais perto do time. Existem reclamações constantes do torcedor do Fortaleza pela falta de produtividade, de entrosamento. Eu até imagino que no Castelão o time do Fortaleza vai se soltar mais um pouco. Claro que a gente tem que levar em conta o sistema que o Carpini vai colocar em campo. Tá? Qual é o planejamento? Tá certo? E qual é a estratégia do Carpini para enfrentar o Ceará? Tá? Vamos observar tudo isso, porque há muitas críticas por parte até da imprensa local sobre o time do Fortaleza, que não está apresentando um futebol vistoso, que não está apresentando um entrosamento, que tem dificuldades e blá blá blá. É um mimimi danado, mas a gente tem que relevar e levar em conta, em consideração como queiram, que Ceará e Fortaleza caíram para uma divisão inferior. E os torcedores que pagam o ingresso, que pagam o sócio-torcedor, eles têm que ter motivos para ir ao estádio. E eles estão apreensivos, pé ante pé. Ou seja, um pé atrás, outro à frente, com dúvidas, imensas dúvidas, porque é uma ressaca, gente. Tá? O torcedor ainda não conseguiu deixar a ficha cair. Mas a partir desse clássico eu creio que as coisas devem melhorar ou devem mudar, tá? Principalmente pelos lados do PC, onde o Fortaleza tem aí seu treinador Carpini pedindo reforços. Né? Fortaleza já tem 70% dos negócios no mercado da bola concluídos, tem uma receita de 280 milhões de reais num contrato até 2029 em placas de publicidade, portanto, não há motivo para desespero. E esse imediatismo, essas cobranças precoces que fazem alguns profissionais da imprensa, tem que ser observado e tem que ser analisado friamente. Tá? Devagar, meus amigos, com o santo, tá? Que o andor é de barro. De repente, as coisas mudam de lugar. É assim que nós realizamos o nosso trabalho com imparcialidade, de forma mais transparente. Mesmo tendo a nossa preferência clubística, nós não podemos ser injustos com as equipes
que disputarão aí palmo a palmo, principalmente esse jogo de domingo entre Ceará e Fortaleza, que o que predomina de fato, o que irá prevalecer, gente, é a rivalidade, nada mais que isso. As camisas, os dois adversários em campo, para conseguir uma vitória, mesmo a gente sabendo que esse jogo, em matéria de classificação, de pontuação, não representa quase nada, né? Mas eu vejo que é importante a gente chamar a atenção em determinadas situações, porque é importante mesmo colocar na balança, tá? Sem você querer induzir alguém, torcedor ou qualquer pessoa, a achar, a ter uma opinião, tá certo? A tentar fazer uma lavagem cerebral no torcedor, que determinada situação não está boa, está ruim, tá? Eu sei o que é isso, eu sei como funciona, viu? Mas comigo isso não rola não. Isso jamais vai rolar. A gente tem que fazer justiça com as pessoas, com os profissionais, com os clubes, para não ser piegas, tá? Ou, de repente, perder a credibilidade pela falta de uma opinião mais sincera e mais real. Até mais ver. Até o nosso próximo episódio. Valeu. Tchau.